Olá, esse é mais um vídeo, né, do projeto Amor de Mãe, que na verdade não é um amor só de mãe, mas é um amor de filhos, de esposas, que estão todos aqui, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei nesse movimento. Eu nasci dentro de uma família onde trazia o alcoolismo instalado. Mas eu não vou falar da ancestralidade, não, porque a ancestralidade também trazia. Eu vou falar daquilo que eu vivi, daquilo que fez parte da minha história. Desde pequena, né, como narrava minha mãe, o meu pai, quando eu tinha 1 ano de idade, ele começou a beber. Então eu não conheci um pai que não fosse, que não bebesse, que fosse um pai sem vícios. Eu já conheci, nasci, cresci e vivi uma vida dentro de uma família onde existia a dependência e a codependência. Então, o meu pai totalmente dependente do álcool e a minha mãe codependente. Então, foi uma característica que eu só descobri depois ao longo do estudo. Então, nesses movimentos eu vi muita tristeza, muitos conflitos, como toda casa onde existe uma dependência, é uma casa onde é só sofrimento, onde raramente se tem alguns momentos de alegria, porque a maioria do tempo, quando chega no último estágio, é um grande estágio de sofrimento. E é onde todos que convivem nessa casa, elas passam nesses movimentos de esperança e decepção, esperança e decepção. Então eu vivi todo esse movimento desde a minha infância até a minha idade adulta. Quando eu consegui olhar para mim e falar, não é normal tanto sofrimento, não é, eu preciso entender o que acontece. O meu sonho, quando criança, era conviver numa família normal, aonde existisse o amor, o aconchego, aonde existisse a compreensão, a parceria. E eu não vivia nisso, eu vivia só nos conflitos, porque o meu pai chegou até o alcoolismo do último estágio. Então eu fui tentar compreender tudo isso na minha vida. Comecei como? Procurando Al-Anon. O Al-Anon, a qual eu admiro e indico muito, AA e Al-Anon. O que é o AA? Associação aos Alcoólicos Anônimos. E o que é o Al-Anon? Seria aos familiares dos alcoólicos, né? Então, o Al-Anon, ele trazia essa roda de conversa, essa terapia em grupo maravilhosa, e eu frequentei durante algum tempo, e ali eu comecei a não mais ter raiva, né? Porque você tem raiva não da pessoa, mas da situação que você vive. Eu tinha muita raiva da vida que eu vivia de sofrimento, né? E é algo que a gente precisa reconhecer dentro da gente. Eu tenho raiva sim, não é porque eu não amo, não é da pessoa que eu tenho raiva, mas sim daquela situação que eu vivo de grande sofrimento. Eu tenho raiva sim quando a pessoa me desrespeita. Eu tenho raiva sim quando a pessoa me agride, seja moralmente, seja fisicamente. Eu sinto raiva, eu sinto decepção. Então, esses movimentos dentro de nós eu sentia todos e eu precisava de compreender todos esses sentimentos. E junto com tudo isso que eu vivia de conflitos, raivas e sentimentos, existia o amor. E hoje eu reconheço que eu não consegui absorver esse amor familiar. Por quê? Porque quando você está vivendo as decepções, as raivas e as tristezas, o amor você não percebe, você se fecha ao amor em autoproteção. Então, depois de adulta, eu fui perceber que eu recebi muito amor. Eu recebi amor em cada Natal, em cada Páscoa. O meu pai era extremamente amoroso. Eu fui conhecer o meu pai quando adulta. Mas a criança não, a criança só via conflitos, brigas. Então a criança criou uma criança traumatizada, uma criança aonde se protegia de todos os jeitos. E onde uma criança,
quando ela passa por abusos, seja físicos, emocionais, verbais, tudo é abuso, ela faz o quê? Ela se protege do mundo, onde aqueles que deveriam proteger ela e deveriam auxiliar essa criança estavam sendo abusivas com ela, a que mais ela espera? Né? Eu não falo isso por vítima, não, porque eu falo isso para que cada um conscientize dentro de si o que existiu e o que pode estar existindo nas crianças que estão convivendo com tudo isso. Então, isso tudo nós precisamos olhar de frente para que a gente possa se curar. Então, continuando a minha história, né? Eu cresci e ali, então, no meu crescimento, eu passei a cuidar do meu pai. Então, como eu era uma criança, talvez a mais disponível, a caçula, talvez aquela que já nasceu para isso mesmo, né? Porque a gente também tem o nosso nascimento, as nossas escolhas pessoais. Se eu escolhi nascer dentro de uma família com vícios, dependência e codependência, será que já não tinha esse projeto de hoje, né? De auxílio a outras famílias? Então eu preciso compreender isso dentro de mim. E se eu nasci desse jeito, nessa família, se eu escolhi essa família, eu também a coisa foi acontecendo naturalmente. Então, com 10, 11 anos, eu já conseguia olhar meu pai, eu já auxiliava meu pai, já cuidei do meu pai que passou a ser uma pessoa doente. Então, eu fiquei muito próxima do meu pai. E nessa proximidade, eu consegui reconciliar o meu adulto, né? Eu já não sentia mais raiva, eu sentia amor, eu sentia compaixão, amor. Então, dentro daquilo que eu fui estudar para conhecer um pouco do alcoolismo e daquilo que o meu adulto começou a compreender, ele desenvolveu, o meu adulto desenvolveu o amor pelo pai e a compreensão, a compaixão. Porém, a criança continuava ferida e estava lá ferida. Então, aquela criança dentro de mim, ela não aceitava o amor. Por quê? Porque ela ainda estava ferida, estava lá dentro do meu subconsciente. Aquela ferida profunda que existia na infância. E eu fui seguindo o meu caminho de adulto, né? Então, eu eu estudei, eu fui procurar compreender, e aonde se compreende? Em grupos espíritas, né? Então, eu fui frequentar alguns grupos espíritas para tentar compreender a situação, porque ali então veio o olhar reencarnatório de escolha de vida, de escolha de paz, e eu comecei a olhar com esse olhar reencarnatório, que deu também um alívio no meu coração, saber que eu não estava ali naquele lar por um lar de conflito, de briga, de desentendimentos, de dores, de dependências, de codependência. Eu não estava ali sem um propósito. Eu não estava ali porque Deus não gostava de mim e me jogou num lar assim. Eu não estava ali porque eu não era boa o bastante para receber o amor. Eu tinha um propósito de vida ali. E ali começou a minha jornada. Então, dali eu passei, como eu já, nesse momento eu já estava cuidando do meu pai, eu passei a buscar uma profissão que me levasse a tudo isso. E eu me encantei pela enfermagem, e ali eu fiz a minha jornada dentro do ramo da saúde e da enfermagem, mas sempre buscando compreender as dores. E sempre, por incrível que pareça, acontecendo situações de alcoolismo na minha vida. Então, eu acabei indo trabalhar num local onde eu também tinha um acompanhamento de uma clínica de recuperação de dependências. Então, isso foi sendo parte integrante da minha vida esse tempo todo. Passou-se esse tempo, né? Então, eu conheci o Reiki. Eu conheci o Reiki e eu fui dentro dos meus
dentro das minhas buscas pessoais de cura, eu fui para psicóloga, né? E conheci o Reiki. Na verdade, o meu primeiro contato com o Reiki foi na psicologia, aonde aquela psicóloga utilizava o Reiki, utilizava floral de bar para me tratar, além da conversa, né, de psicólogo. E ali, então, eu conheci o Reiki, eu conheci as terapias vibracionais e passei pelo primeiro efeito delas, que é me amar. Conhecer o amor, conhecer a vida, conhecer um outro lado da vida que quando a gente está vivendo num lar de dependências, nós não conhecemos, gente. A gente parece que aquilo que as outras famílias vivem é algo de cinema, é ilusão, porque nós não conhecemos o que é realmente um lar amoroso, um lar normal. A gente só vê lar de sofrimento. O grande perigo da gente, vou fazer uma parte aqui, o grande perigo da gente conhecer somente um lar de sofrimento é que na idade adulta nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso próprio lar e dentro daquele lar que nós conhecemos, qual é o modelo que nós temos? Nós temos um modelo de sofrimento, então nós vamos gerar um novo lar de sofrimento, porque aquele registro está dentro do nosso subconsciente. Então a gente vai gerar um lar muito parecido com o que a gente já viveu. Por isso que não é difícil com que a gente viva num lar onde você vem de um lar de alcoolismo e você cria um novo lar de alcoolismo. Não é só esse motivo, nós temos N motivos, né? E que a gente vai abordando no dia a dia em cada vídeo. Cada vídeo nós falaremos um pouquinho mais. E ali eu fiz o meu tratamento, né, com a psicóloga e fui trabalhar fora e ali conheci o Reiki e fiz o curso de Reiki. E ao mesmo tempo eu também tive a oportunidade, que o Ministério da Saúde me passou a oportunidade de fazer um curso de saúde mental. E eu abracei, porque eu queria me compreender ainda. Eu ainda precisava compreender a mim mesma e sair daquele sofrimento. E ali eu vim traçando a minha jornada. Fiz a minha saúde mental com especialização em álcool e drogas, né, em AD. Fiz o Reiki, aí passou-se, quando eu fiz o Reiki, nível 1, nível 2, nível 3, mestres, e aí depois me formei em psicoterapia reencarnacionista. Tudo isso eu fui em busca do quê? De mim mesma. E também aí eu passei a auxiliar pessoas através do quê? Das terapias, né? Hoje meu trabalho de terapeuta onde eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, eu trabalho com algumas mesas com uma visão sistêmica também. Então, tudo isso vem através da minha jornada. E ali, muitas vezes, trabalhando em vários pontos, eu acabava recebendo muitas pessoas de dependência e codependência para atender. Na enfermagem, sim. E quando passei nas terapias, eu também passei a me procurar muitas pessoas com dependências e codependências, muitas pessoas onde tinham seus familiares com dependência. A quantidade de mães que sofrem pelos seus filhos, de filhos que sofrem pelos seus pais, de esposas que sofrem pelos seus maridos. E ali nós temos 3 categorias diferentes de pessoas. A esposa que sofre pelo seu marido, ela pode se separar e seguir. O filho que sofre pelos pais, eles não trocam de pais. A mãe que sofre pelos filhos não troca de filhos. É algo que ela recebe de Deus e ela precisa continuar com ele. Quando a mãe gera um filho, jamais ela vai imaginar que aquele filho ali na frente vai trazer sofrimento, porque eu quero entregar para ele amor. E ela espera que esse amor seja retribuído. E no lugar do amor, ela recebe sofrimento. Muitas vezes, essa mãe que recebe esse sofrimento dos filhos, já viveu uma vida de sofrimento enquanto filhos. Então, ela traz o alcoolismo,
dos seus pais, né? Mãe ou pai, ou os dois, muitas vezes, ela traz o alcoolismo dos seus pais, ela só vê o sofrimento. Aí ela se casa, né? Determinada a não viver mais tudo aquilo. Ela fala, agora acabou, agora eu vou criar uma nova história, eu vou criar uma nova vida. E o que que acontece na nova vida que ela criou? Ela criou um lar onde, quando ela percebe o marido está bebendo, e ela tem filhos que passam a beber, a usar drogas, e isso acontece na vida das pessoas, e elas vivem essa vida de sofrimento até o momento da partida, que encerra a vida delas. É muito triste de falar isso, mas para uma pessoa que viveu uma vida dessa maneira, aonde traz o sofrimento da infância até crescer, e daí da vida adulta, ela passa a conviver novamente com tudo isso, a morte é o descanso para ela. Então, o que vem na mente dessa pessoa? Se essa vida aqui é uma vida de grande sofrimento, quando eu morrer, é nesse momento que eu vou deixar de sofrer. E ela passa a entrar numa depressão muito profunda. Ela passa a enxergar a morte como a única solução da vida dela. E nessa solução da vida dela, algumas pessoas cometem suicídio, outras autossuicídio, suicídio lento, aonde elas fazem o quê? Não se cuidam mais, não se alimentam adequadamente. Elas passam a ter vidas onde o autocuidado deixa de existir. Por quê? Porque inconscientemente ela está procurando a morte. E na verdade não é a morte que ela busca. Ela está buscando o descanso de todo esse sofrimento que ela traz desde a infância. Isso é muito triste, gente. Isso é algo que a gente precisa começar a trabalhar em cima disso. Algo que a gente olha e fala assim, deve existir uma solução. E foi isso que eu fiz. Olhar e falar, não é possível, deve existir uma solução para tudo isso. E a solução está na nossa consciência. Então, o que eu fiz? A minha trajetória foi em vários caminhos. Eu percorri muitas estradas para encontrar uma solução, ao qual não existe. Mas existe um meio de se buscar paz profunda, pelo menos. E aquela pessoa deixar de ver a morte como a única solução que tem. E sim ver a solução na vida, em viver melhor, viver se amando, viver se respeitando, independente do seu entorno, independente dos conflitos, independente de tudo, que ela possa se amar, se respeitar, que ela possa encontrar um caminho, uma luz no seu caminho. Então, essa ideia desse projeto, ela vem de tudo isso que vem me deixando pensativa, que vem me trazendo como eu poderia dizer, uma aflição interna dentro de mim, aonde quantas pessoas que vivem isso, eu vivi isso já. E o que eu trago para vocês da minha história é justamente um pouquinho da história que eu vivi e a minha experiência nesses sentimentos que eu estou trazendo. Aonde tem momentos onde a gente olha e fala, a morte é melhor que a vida. Mas não foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para evoluir e não para sofrer. A evolução não é sofrimento. A evolução é olhar para mim, ver minhas sombras e trabalhar nelas e sair daqui um ser humano melhor do que chegou. Então, essa é a evolução. Essa evolução eu trago aqui hoje para mim. Então,
quais são as minhas sombras, aonde eu preciso trabalhar, e eu trabalho isso constantemente, porque esse trabalho é eterno. Né? Como eu acredito em reencarnação, eu venho há muitas encarnações gerando sombras, então não vai ser em um mês, um ano que eu vou gerar a luz, e sim, em muitas encarnações eu vou trabalhar as minhas sombras, porque é a causa-consequência, a lei da responsabilidade. Quando eu chego aqui, eu venho com um propósito de vida do meu trabalho. E dentro desse propósito, eu vou entregar, aprender, vou trocar experiências com as pessoas ao meu entorno. E ali eu vou caminhando. Então, se eu chego aqui, eu só vejo sofrimento e eu vivo no sofrimento, muitas vezes eu vou me anestesiar com medicação que vai impedir meus sentimentos de aflorarem. Né? Quando eu vou trabalhar com uma medicação calmante, por exemplo, eu vou fazer o quê? Aquilo vai fazer com que eu não sinta mais nada. E o que vai acontecer? Se eu não sentir, eu não me trabalho. Se eu não me trabalho, eu não evoluo. E eu saio daqui dessa encarnação igual ou pior do que eu cheguei. E eu vou ter que voltar numa próxima encarnação para resolver isso que eu não resolvi nessa. Quando eu tomei essa ciência, né, essa consciência disso, eu olhei e falei, não, me traga todos os problemas porque eu vou resolver aqui agora. Eu não vou trazer numa próxima encarnação o que eu vejo. Né? Isso eu vejo pelo trabalho da psicoterapia. Onde está a minha evolução espiritual? Aonde eu estou evoluindo? Aonde eu estou sofrendo? Como eu posso olhar diferente? Como eu posso fazer diferente? Qual atitude diferente diante disso tudo? Então, voltando, né, ao meu trabalho. Então, com essa necessidade de me organizar e esse pedido, porque eu acredito uma coisa, quando você dá um passo e você chega num ponto onde você tem a sua evolução, você viu, você viveu desafios e você, depois dessas vivências, você superou e já parte para a próxima vivência, porque nenhuma para. Então, nós temos o quê? Nós temos um caminhar que o outro ainda não teve. Então, enquanto seres humanos, todos integrados e unidos num só universo, nós temos o quê? Nós temos que nos ofertar para que o outro ser humano chegue onde a gente chegou, para que o nosso planeta evolua como um todo. Então, por isso, eu iniciei esse trabalho. Então, eu estava fazendo em pequenos grupos de radiestesia para pessoas com um resultado consideravelmente bom. Mas eu vi uma coisa. Dentro do álcool, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós temos as recaídas. O que é uma recaída? Eu paro de beber, mas eu ainda não estou forte o suficiente para parar. Então, eu paro por um período, volto e caio novamente, bebo de novo. E assim por diante, assim, é o álcool, as drogas e tudo. Então, essas recaídas, quando eu paro à mesa, elas já são muito comuns. E essas recaídas também atingem com muita força os familiares. Então, esse trabalho que eu vou fazer agora é um trabalho para os familiares. Para que cada familiar tente, através do seu amor, auxiliar primeiro a si. Primeiro, trabalhar a sua codependência, ao qual nós vamos falar sobre isso ao longo dos vídeos. Trabalhar a sua codependência e depois da sua codependência, auxiliar, ter capacidade, ter autonomia, ter amor suficiente, compreensão e ânimo para auxiliar o seu dependente. Aquela pessoa que não está à toa com você, ela está junto por um acordo mútuo. Então, se eu recebo na minha vida um dependente,
é porque eu me propus a estar ali junto, porque eu tenho também um resgate na dependência e codependência a fazer. Então, nada é sem um motivo, uma motivação na nossa história. Quando a gente toma ciência dessa história e a gente vê que a nossa motivação de estar ali, ela é para nosso crescimento, então você passa a crescer. Quando você passa a crescer, a desenvolver a tua motivação, desenvolver a tua cura, o teu trabalho interno, a outra pessoa, ela tem mais uma probabilidade de também estar desenvolvendo o trabalho interno dela. E isso a gente pode falar, assim, por muita experiência. Tá? Então, nesse trabalho, eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, porque eu sei que a pessoa que é codependente, ela não tem muita paciência. A mente dela está sempre pulando, justamente por isso, por causa das caídas, recaídas, as esperanças, as decepções. Então, a maioria da codependência, ela tem uma instabilidade mental e emocional. Então, por isso eu preciso fazer vídeos curtos, para que vocês cheguem até o fim, tá bom? Mas tudo vai ser uma sequência. Então, vão assistindo um por um, dia após dia. Eu vou também trazer a mesa aqui programada para que vocês assistam. Façam vocês, sejam vocês a ponte da felicidade tua e do teu dependente, tá bom? Então, um abraço e mais uma vez nós vamos elevando os nossos pensamentos a todo esse universo, olhando a harmonia das flores, das cores, das árvores, dos animais, olhando harmoniosamente que a natureza é perfeita e nós somos parte dela, portanto nós também somos perfeitos. As nossas imperfeições, elas acontecem para que a gente possa, através delas, evoluir. Então vamos agradecendo até as nossas imperfeições, acolhendo amorosamente quem nós somos, com todas as nossas mazelas, dores, conflitos internos, porque nós somos um conjunto de emoções, de mentes aceleradas, de mentes conflitantes e de muito amor no coração. Nós somos muito mais do que um corpo físico, do que um sofrimento, do que uma mente conturbada. Nós somos uma essência que Deus colocou aqui, na Terra, para que nós possamos, em primeiro lugar, fazer os nossos próprios resgates. Em segundo, auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Então, um abraço a cada um. Sintam-se abraçadas em seu coração. Sintam o toque do amor de Deus em seu coração. Sintam o toque de toda a natureza. Sintam o perfume das flores passando por você. E sinta a cor da flor atingindo, tocando suavemente, lentamente, mas profundamente o teu coração. E assim eu me despeço desse vídeo.